vamos lá, vamos falar sobre a história da Shaquilla. Shaquilla é essa moça que está aqui aparecendo na nossa tela e que ela teve uma história de transformação com a alimentação à base de plantas. Então esse relato dela é de 2024, tá? Então ela contou esse relato, ela contou essa história dela em 10 de setembro de 2024. Já faz um pouquinho mais de um ano que ela teve essa história de superação e de cura com a alimentação à base de plantas. E o que ela fala? Ela fala assim: eu eliminei os produtos de origem animal e com eles eu também eliminei o refluxo, a pressão alta e as fortes dores de artrite. Então esse era o principal problema da Shaquilla, a artrite que ela tinha. Ela tinha dores tão fortes que ela mal conseguia segurar o bebê recém-nascido dela, de tão forte que eram as crises de artrite que ela tinha. E aí ela conta assim: eu sou do sul dos Estados Unidos, um lugar onde se come muita carne. E eu cresci comendo alimentos como frango frito, purê de batatas instantâneo, arroz branco e carne de porco. Então, né, é uma alimentação bem densa, bem pesada, né? Uma alimentação bem gordurosa é a alimentação que ela tinha e que ela teve essa alimentação desde sempre, desde criança, porque é cultural da onde ela nasceu. E aí ela fala: quando cheguei à adolescência, eu já estava com sobrepeso e fui diagnosticada com escoliose. Adolescente, né? Então, adolescente ela já estava com sobrepeso, que é tão normal hoje em dia, principalmente nos Estados Unidos. E, infelizmente, essa é uma realidade, né? Não é algo diferente ou algo anormal, é uma realidade que a gente vê. Então, ela era mais uma dessas adolescentes que já estava acima do peso. E aí, ela fala assim: na vida adulta, eu continuei comendo da mesma forma, não mudou nada. E além do excesso de peso, eu comecei a sentir dores nas articulações e problemas gastrointestinais, tá? Aos 20 anos, eu fui diagnosticada com lúpus, osteoartrite, refluxo ácido e fibromialgia. 20 anos de idade, gente. Aos 20 anos ela foi diagnosticada com tudo isso. Imagina como que estava a vida dela, né? Com essa saúde tão debilitada, tão nova. Ela diz que cheguei a ficar semanas sem ir ao banheiro devido à constipação. Tomei diversos medicamentos, mas nada resolvia. Aos 25 anos, os meus problemas de saúde me forçaram a abandonar os estudos e parar de trabalhar. Então a saúde dela estava num caso tão debilitado, tão grave, né? Devido a todos os problemas que ela tinha, mas principalmente a artrite que ela tinha, que ela sentia muitas dores. E também a fibromialgia, que ela teve que parar de fazer tudo que ela fazia. Ela mal conseguia segurar o bebê dela recém-nascido, né? De tão forte que eram essas dores. E tudo isso sendo muito nova, né? Entre 20 e 25 anos foi quando ela entrou nessa crise de saúde mais intensa, onde tudo aconteceu. E normalmente é assim, né? A gente começa com um problema e esse um problema vai levando aos outros e aí vira uma bola de neve e fica difícil da gente controlar e chega uma hora que a gente desmorona, né? Que a gente não sabe mais o que fazer. Isso se repete na vida de tantas e tantas pessoas, né? É comum a gente ver. Mas saibam que esse ponto, né? Que às vezes a gente chega, ele é importante. Ele é importante para a gente perceber que a gente precisa mudar. Porque se a gente não chegasse lá, a gente ia continuar fazendo da mesma forma. A gente ia continuar fazendo do mesmo jeito. Mas chega uma hora que o nosso corpo não aguenta mais. E que o corpo pede socorro. E o corpo fala com a gente o tempo todo. O corpo está o tempo todo nos falando o que ele precisa, o que é pra gente fazer, o que não é pra gente fazer, o corpo fala. Então é muito importante a gente prestar atenção nos sinais que nosso corpo nos fala. Quando a gente aprende a identificar isso através do mindful eating, ou da meditação, ou da forma que você prefira, né, se conectar com o seu corpo, a gente aprende a recuperar a conexão com nós mesmos. E aí a gente vai recuperando a conexão com a nossa saúde. É impressionante como depois de uma refeição, por exemplo, a gente para fazer o mindful eating, que é o comer com atenção plena, e perceber os sinais que nosso corpo nos manda. E a gente começa a entender: olha, esse alimento não fez tão bem assim pro meu corpo, porque depois eu senti preguiça, cansaço, azia, fiquei estufada, fiquei inchada, né? Fiquei com dor de cabeça. Então, o nosso corpo, ele nos fala tudo.
Então é muito importante a gente começar a ter essa relação, a gente ter essa reconexão com o nosso corpo, porque ninguém sabe mais do que nós mesmas o que nós precisamos. Ninguém, nenhum médico, nenhum exame, ninguém. Eu sempre falo que o verdadeiro conhecimento, a verdadeira sabedoria vem de dentro, não é de fora, vem de dentro. E através da alimentação, a gente recupera essa conexão com essa nossa sabedoria interna. A gente recupera essa reconexão com o nosso verdadeiro eu, com a nossa essência, com a nossa melhor versão, com o nosso amor próprio. Então, a alimentação, ela é sim um agente de cura e de transformação. E ela fala aqui que ela tinha refluxo, né? Refluxo é algo muito comum. De vez em quando eu abro caixinha de pergunta, tem alguém que fala assim, tenho refluxo, o que eu posso fazer? E aí as pessoas falam, normalmente o relato é assim, quando eu como tal coisa à noite me dá refluxo, eu não posso comer isso, o que eu faço? E esse último alimento que as pessoas comem à noite normalmente e que, né, faz o refluxo vir, é, ele é só a gotinha d'água, né? Então, o que a gente tem que olhar é para o todo que essa pessoa está comendo. Então, se essa pessoa está com refluxo, significa sim que ela está com uma alimentação muito acidificada, que ela precisa alcalinizar todos os líquidos corporais dela, precisa alcalinizar todo o corpo dela. E a alimentação à base de plantas é uma alimentação naturalmente alcalina. Ela começa a nos alcalinizar, porque tudo que vem de origem animal é acidificante. Então, as pessoas às vezes falam assim, eu não posso comer um abacaxi porque me dá azia. Um suco de abacaxi me dá azia. Com toda certeza não é o suco de abacaxi que te dá azia. Com toda certeza é todo o restante que você come que acidificou o seu corpo. Então, as carnes, os leites, os ovos e absolutamente todos os seus derivados, eles acidificam o nosso corpo. São acidificantes dentro do nosso metabolismo. E tem um estudo muito bacana que ele fala, faz tempo já, é bem antigo esse estudo, inclusive na época, o cientista que fez essa descoberta, ele ganhou o prêmio Nobel de Medicina, era um médico e cientista alemão, que ele descobriu que nenhuma doença, absolutamente nenhuma doença, nenhum vírus, nenhuma bactéria, nenhum câncer, nada. Inclusive, ele fez essa descoberta quando ele estava fazendo estudos em relação ao câncer. Ele descobriu que nada, nenhuma doença, nada, absolutamente nada consegue se desenvolver em um organismo que esteja alcalino. As doenças só se desenvolvem em um organismo que esteja acidificado. Então, quando o nosso corpo está acidificado, ele é o ambiente perfeito para o desenvolvimento das doenças. Então, por isso que quando a gente começa a seguir uma alimentação à base de plantas, a gente começa a não ficar mais doente. A gente não fica mais doente. É incrível. Quando você segue uma alimentação 100% à base de plantas, a sua imunidade, ela melhora a um ponto tão grande que você simplesmente para de ficar doente. Isso eu posso dar o meu próprio relato. Antes de eu começar a seguir esse estilo de vida, eu tinha uma listinha mensal de compras na farmácia. Todos os meses, eu era uma pessoa muito doente. Todos os meses eu já sabia o que ia ter. Eu já ia na farmácia e já antecipava os remédios porque eu já sabia o que ia ter. E depois que eu mudei minha alimentação, essa listinha desapareceu, porque eu parei de ficar doente, né? Então, essa transformação realmente acontece. E, claro, existem várias conexões, vários pontinhos que a gente vai ligando dentro da nossa saúde para chegar a esse ponto final, mas tudo isso começa com a alcalinização do nosso corpo. Então, isso é extremamente poderoso. Vocês precisam saber que um dos maiores benefícios da alimentação à base de plantas é justamente de alcalinizar o nosso corpo. Porque nenhuma doença, nenhum vírus, nenhuma bactéria, nenhum câncer, nem nada consegue se desenvolver em um organismo que esteja mais alcalino do que ácido, que esteja levemente alcalino. E a alimentação à base de plantas faz isso no nosso metabolismo, naturalmente. Simplesmente a gente começar a seguir essa alimentação, ela faz isso. Então, ela eliminou o refluxo que ela tinha e as outras doenças também. Né? Porque, claro, ela parou de acidificar o corpo dela. E por que esses produtos que eu falei para vocês, eles acidificam o nosso corpo? Por que as carnes, elas acidificam o nosso corpo? Então, não é só a Coca-Cola, não é só o açúcar, não é só o álcool, não é só a cerveja que acidifica o seu corpo. Quando você come qualquer pedaço de carne, pode ser carne vermelha, pode ser peixe, pode ser frango, pode ser carne de porco, pode ser ovo, pode ser presunto, não importa. Quando você come qualquer carne, ela é extremamente acidificante no seu corpo. Por quê? O pH dos animais, ele é
muito parecido com o nosso pH. Quando os animais estão vivos, o pH deles é muito parecido com o pH humano. Só que pH significa potencial de hidrogênio. Então ele está relacionado com o quê? Com a nossa respiração. Então, quando o animal ele é abatido, quando ele é morto para virar alimento, né, para virar carne, para virar alimento para o consumo humano, esse animal, o que acontece com ele? Ele perde a sua capacidade respiratória, ele foi morto, ele foi abatido, então, obviamente, ele não consegue mais respirar. Como o pH está diretamente relacionado com a nossa capacidade de respirar, e esse animal, ele perdeu essa capacidade de respirar, então aquilo virou só um tecido muscular que não tem mais capacidade de respirar, esse pH começa a diminuir, porque não tem mais a capacidade respiratória, não tem mais a respiração. Então, o pH que era igual ao nosso, quando esse animal estava vivo, o pH dele era muito parecido com o nosso, muito parecido com o pH humano. A partir do momento que ele perdeu a vida e perdeu a sua capacidade respiratória, esse pH começa a baixar, começa a ficar um pH mais acidificado, e por isso que todas as carnes, todos os produtos de origem animal acidificam o nosso corpo. Tá? Então, essa é uma das grandes transformações que acontecem a nível metabólico quando a gente para de comer carnes e os seus derivados e começa a seguir uma alimentação à base de plantas. Eu sempre gosto de explicar isso porque existe uma explicação para tudo. A ciência está por trás de tudo e hoje a ciência já está no nosso lado, né? A ciência vem fazendo descobertas maravilhosas em relação à alimentação à base de plantas e só não se atualiza quem não quer. Só não se atualiza quem não quer, porque hoje não existe mais nenhuma dúvida de todos os benefícios que essa alimentação traz para a nossa saúde, que essa alimentação traz para a nossa vida e que traz para a nossa saúde de uma forma completa, né? Não só no corpo, mas também emocionalmente, mentalmente, energeticamente e espiritualmente. Então, vamos voltar aqui para a história da Shaquilla. Me contem se vocês estão se identificando com essa história. Ou se vocês conhecem alguém que também tem ou já teve os mesmos problemas que ela tinha. E aí ela fala assim: em 2018, as minhas dores articulares eram tão intensas que eu tinha dificuldade até para segurar o meu filho recém-nascido. Então, olha só a intensidade e a tristeza, né, que era isso. Ela tinha acabado de ter um filho e as dores que ela sentia nas articulações dela eram tão intensas que ela tinha dificuldade para segurar o seu filho recém-nascido. Gente, se isso não for um sinal de socorro do corpo, eu não sei o que é. Se a pessoa não acordar depois disso, realmente, né, eu não sei se ela consegue se recuperar. Então, ela começou a partir desse momento perceber que alguma coisa estava errada, que ela precisava fazer diferente, que ela não poderia continuar mais nesse caminho. E aí ela fala que mesmo recebendo injeções regulares nos ombros, nos joelhos, nos tornozelos, para controlar, né, as dores da artrite, ela tinha dificuldade. E além disso, ela sofria com ansiedade, é claro, né, quem tem dor nesse nível vai sofrer com ansiedade ou com depressão, com toda certeza, ou com os dois. E pressão arterial extremamente alta. Então o corpo dela estava dando todos os sinais de que tinha alguma coisa errada, de que ela tinha que mudar de caminho, que ela não poderia mais continuar na mesma direção. E aí ela fala, né? Ela mesma fala assim: eu sentia que se eu quisesse viver por mais tempo, eu precisava desesperadamente mudar. E foi isso que ela fez. Então ela chegou num estado que ela ficou em desespero. Ela falou: se eu quiser viver, eu vou ter que mudar, porque eu sei que nesse caminho eu não vou conseguir continuar por muito tempo. Você imagina as dores serem tão fortes ao ponto de você não conseguir segurar o seu filho recém-nascido. Isso é muito triste, né? E com toda certeza foi isso que impulsionou ela a mudança. Às vezes a gente não faz a mudança por nós mesmos, porque falta amor próprio, né? Às vezes a gente precisa de um porquê para fazer essa mudança, e que bom que ela tinha o filho dela recém-nascido para fazer essa mudança. Mas a gente precisa sempre lembrar que nós somos a pessoa mais importante da nossa vida. E se nós não estivermos bem, não tem como a gente cuidar de outra pessoa. Então, quando a gente começa a ter essa reconexão com a alimentação à base de plantas, que é uma alimentação extremamente anti-inflamatória, alcalinizante, a gente vai fazendo limpezas em camadas. Imagine uma cebolinha. E a gente vai tirando as camadas dessa cebolinha, né? Cada vez que a gente desintoxica o nosso corpo fisicamente, a gente também desintoxica o nosso corpo emocionalmente.
A gente também desintoxica o nosso corpo mentalmente, está tudo conectado. Nós somos seres integrativos, não existe só corpo, não existe só emoção, não existe só matéria, não existe só energético, está tudo conectado. Então, todas as vezes que a gente faz uma limpeza física, um detox físico, um processo de desinflamação física do nosso corpo, a gente também vai limpando camadas do nosso subconsciente, limpando memórias, limpando emoções densas. Essas emoções vão se transmutando. Isso acontece também quando a gente muda a energia da nossa alimentação. Se você está consumindo alimentos que vibram numa energia muito baixa, como por exemplo carne, leites, ovos e derivados, você vai vibrar, né? As suas emoções vão vibrar nesse mesmo patamar, né? As suas vibrações, as suas emoções vão estar conectadas, né, energeticamente conectadas com esse padrão vibratório. A partir do momento que você elimina esses produtos da sua alimentação e começa a consumir alimentos de alta vibração, como frutas, vegetais, legumes, hortaliças, os brotos, alimentos germinados, as sementes, que são alimentos de alta vibração, você automaticamente vai elevar o seu padrão emocional também. Está tudo conectado, tá? Na escola Pachamama a gente tem aulas já, muitas aulas falando sobre isso detalhadamente para vocês entenderem. E aí ela fala assim: eu sabia, ela já sabia, né? Olha que incrível. Eu sabia que cortar carnes e alimentos ultraprocessados e adotar uma alimentação baseada em vegetais seria bom para mim. Então, por que ela não tinha feito isso antes? Ela sabia. Tinha toda a questão cultural. Ela nasceu no sul dos Estados Unidos, um lugar onde a alimentação tem uma tradição muito forte. Então, ela comia muitos produtos de origem animal, né? E era uma questão cultural do lugar aonde ela veio. E aqui no Brasil a gente tem essa mesma questão, né? No sul do Brasil, né? Como é a nossa alimentação em relação à carne, o estado que mais come carne também, né? Então, a gente também tem essa questão aqui. E é difícil, às vezes é muito difícil a gente passar por essa barreira, mas às vezes a gente precisa chegar a um ponto extremo, assim como ela chegou, para ouvir o pedido de socorro do nosso corpo e para mudar, e para perceber que se a gente não mudar, talvez nosso caminho não seja muito bom, né? Talvez a gente não tenha um futuro muito bonito pela frente. E ela ouviu esse chamado do corpo dela, então ela sabia disso e ela não tinha mais outra alternativa, ela não tinha mais outra opção, né? Ela não sabia mais o que fazer, ela estava desesperada. E aí ela falou: então, eu sabia que cortar carnes e alimentos ultraprocessados e adotar uma alimentação baseada em vegetais seria bom para mim. Então foi isso que ela fez. E aí ela conta que ela começou a fazer essa mudança gradualmente. O que ela fez primeiro? Primeiro, ela eliminou a carne suína e os ultraprocessados, tá? Então essa foi a primeira mudança que ela fez. E eu acho muito legal trazer isso para vocês, porque às vezes as pessoas pensam assim: ah, eu gostaria de parar de comer carne, de seguir uma alimentação de alta vibração, uma alimentação mais consciente, mas eu não consigo. Imagina, como que eu vou tirar tudo isso da minha vida? Eu não consigo. Eu também já pensei isso um dia. Eu não consigo. Então, como que ela fez? Ela foi tirando aos pouquinhos. Primeiro, ela tirou os ultraprocessados, todas as caixinhas que ela comprava no supermercado e trazia para casa, e a carne de porco. Então, esses foram os primeiros itens que ela resolveu tirar. E ela foi gradualmente. Aí, depois, ela removeu a carne bovina, a carne de frango e o peru, tá? Então, foi isso que ela eliminou inicialmente. E ela fala que com isso, somente com essa alteração, com essa mudança, ela já começou a perder bastante peso e já começou a sentir o corpo dela desinflamando, já começou a sentir a saúde dela voltando. E no final de 2019, ela já tinha perdido 36 quilos. Então, olha só, de 2018, quando ela teve esse pico da transformação, né? Quando ela resolveu mudar, quando ela despertou, né? Quando ela teve esse despertar para uma alimentação mais saudável, mais consciente, foi em 2018. No final de 2019, ela já tinha perdido 36 quilos. É muita coisa, né? 36 quilos. E o melhor de tudo é que na alimentação à base de plantas, a gente perde peso sem contar calorias. A gente não precisa contar calorias, porque o que a gente muda é a qualidade do nosso alimento, não é a quantidade, é a qualidade. E isso faz com que a gente tenha um resultado que não é aquele resultado sanfona, que é um resultado definitivo, porque você não está fazendo só uma dieta, você está adotando um novo estilo de vida.
Então, essa transformação é linda, essa transformação é maravilhosa, é uma transformação que vem de dentro para fora, não de fora para dentro. Por isso que é uma transformação duradoura e que mexe em toda a saúde. Aí ela fala assim: no verão de 2023 eu removi o salmão, tá? Então, olha só, ela ficou ali de 2019 até 2023, 4 anos ainda consumindo salmão. Era o único produto de origem animal que ela ainda consumia, tá? Então, ela ficou 4 anos consumindo salmão e ela disse que em 2023 ela resolveu tirar tudo. Aí ela resolveu seguir um estilo de vida 100% à base de plantas e ela retirou o salmão e também retirou o óleo. Retirou o óleo da alimentação. Na alimentação à base de plantas, na Whole Food Plant-Based Diet, que é a alimentação 100% à base de plantas, que é a alimentação baseada em alimentos vegetais integrais, não se utiliza nenhum tipo de óleos. Por quê? Porque eles são alimentos refinados. Então, óleo de soja refinado, é tudo refinado. Então, a gente não utiliza esse tipo de alimento também, tá? Se você for fazer uma alimentação Whole Food Plant-Based, que é a 100% à base de plantas, baseado 100% à base de plantas integral, né? Nessa alimentação não se utiliza, por exemplo, nem o azeite de oliva, nem o azeite de oliva. Por quê? O azeite de oliva, ele é um alimento processado. Então, se você quer consumir esse alimento, você tem que ir lá na fonte, que é a própria azeitona. Então, você consome essa gordura através da azeitona. Mas o azeite de oliva, ele é um alimento que foi processado, né? Então, na alimentação 100% à base de plantas integral, se evita também os óleos, tá? Todos os tipos, óleos, azeite, todos os tipos também é evitado. Então, ela foi 100%, tá? 100%. Ela decidiu tirar tudo, inclusive esse tipo de alimento. E aí ela fala que o apoio e a inspiração de vários grupos sobre alimentação à base de plantas no Facebook, na época, né, foram essenciais para a transição dela. E eu queria falar um pouquinho sobre isso, porque isso realmente é algo que faz muita diferença. Muitas vezes, quando a gente começa esse novo estilo de vida, essa transição, quando a gente começa a despertar para uma alimentação mais saudável, mais consciente, normalmente nós somos os únicos da nossa família, nós somos os únicos do nosso grupo de amigos, nós somos os únicos do nosso trabalho, nós somos os únicos do nosso círculo social e a gente se sente sozinha. E aí tudo fica muito mais difícil, porque tudo na nossa vida gira em torno da comida hoje em dia. Ah, vamos sair para fazer um happy hour? É comida. Ah, vamos fazer um encontro lá em casa domingo? É comida. Ah, vamos fazer uma reunião de família? É comida. Tudo gira em torno da comida. Então é normal que a gente se sinta sozinha. É muito normal, a gente se sente mesmo sozinha. E aí vem, né, os desafios sociais, que já tem todo o desafio físico, né? O desafio de ter vontade, de querer comer certos alimentos, de não saber o que fazer. Tem todo esse desafio, vem o desafio social. Então, assim, é prova atrás de prova que a gente tem que passar, né? Mas vale muito a pena. Vale muito a pena. E quando a gente desperta, né? Quando a gente recebe esse despertar, quando a gente passa por esse despertar para uma alimentação mais saudável, mais consciente, nada segura a gente. Os desafios podem vir e a gente vai em frente a desafio atrás de desafio porque a gente despertou, porque a gente vê o que a gente não via antes. E quando a gente desperta e vê o que a gente não via antes, não tem mais como continuar de olho fechado, não tem mais como continuar fingindo que a gente não está vendo, porque a gente está vendo. E além de tudo, a gente está sentindo o que está acontecendo no nosso corpo, o que está acontecendo nas nossas emoções, o que está acontecendo a nível vibracional, energético e espiritual. Então não tem mais como fingir que a gente não vê. E aí ela disse que esses grupos ajudaram muito ela, e esses grupos ajudam muito mesmo. É muito bom a gente poder contar com pessoas que estão no mesmo caminho, com pessoas que estão nessa mesma jornada, que estão descobrindo essa alimentação, que querem mudar, que querem ter um estilo de vida mais saudável, um estilo de vida mais consciente também. E é justamente isso que a gente faz na Escola Pachamama. É justamente por isso que nasceu a Escola Pachamama. A Escola Pachamama é uma escola de nutrição e culinária à base de plantas para pessoas que já despertaram para um estilo de vida mais saudável. Então, se você está despertando para uma alimentação mais saudável, quer mudar a sua alimentação, quer fazer isso com pessoas que estão na mesma vibração, na mesma sintonia, quer compartilhar os seus resultados, compartilhar as suas receitas, contar as suas histórias, aprender juntas, estudar juntas, crescer juntas, se desenvolver juntas, formar uma família mesmo, uma comunidade, é isso que a gente faz na Escola Pachamama, tá? Então a Escola Pachamama é uma escola de nutrição e culinária à base de plantas. E se você quiser saber mais, né, é só entrar lá no link da bio que você vai ter todas as informações. E aí o que mais que ela fala? Aí ela fala assim: hoje
Eu amo comer vegetais, batata doce, ervas, frutas, grãos integrais e uma grande variedade de legumes. Eu eliminei mais 4,5 kg, tá? Então, além de tudo aquilo que ela tinha perdido no começo, que acho que é 36, além dos 36 quilos que ela tinha perdido inicialmente, ela conseguiu eliminar mais 4,5 kg com alimentação à base de plantas e nunca me senti tão cheia de energia. Agora eu consigo controlar as minhas dores crônicas o suficiente para praticar exercícios e yoga. Então, olha que transformação de uma pessoa que não conseguia segurar o filho recém-nascido no colo por causa das dores articulares. Ela começou a praticar atividade física, ela começou a fazer yoga, ela começou a fazer exercícios, né? Ela recuperou toda a vitalidade, toda a disposição dela. Por quê? Porque ela diminuiu a inflamação. Aonde tem dor, tem inflamação. Então, a artrite é o quê? Uma doença inflamatória. E a alimentação à base de plantas é uma alimentação naturalmente anti-inflamatória. Quando a gente começa a seguir a alimentação à base de plantas, a gente começa a naturalmente desinflamar o nosso corpo. Por quê? A alimentação à base de plantas é uma alimentação riquíssima em antioxidantes. São os antioxidantes que são responsáveis por iniciar esse processo de desinflamação no nosso corpo. Então é natural, enquanto você come, você está se desinflamando. Na alimentação à base de plantas, o alimento ele passa a ser o nosso remédio, não mais o nosso veneno. Não é mais a alimentação que causa as nossas doenças, é a alimentação que cura as nossas doenças, porque é uma alimentação que é rica em antioxidantes, em compostos bioativos, em elementos que curam. É uma alimentação riquíssima em elementos nutricionais, densamente nutricional, de elevado valor nutricional. Ela nos nutre sem nos inflamar. Então, para eliminar as dores dela, ela precisou se desinflamar. Aonde tem dor, tem inflamação. Se você sente dores aí na sua casa, se você está aí, né, assistindo essa live, você sente dores, pode ter certeza, tem inflamação aí. E é isso que a alimentação convencional e tradicional, que é baseada em carnes, em leites e ovos, em processados, em industrializados, em açúcar, em farináceos, faz com o nosso corpo. Ela causa um estado de inflamação crônica. Não é aquela inflamação aguda, por exemplo, cortei meu braço e eu vejo aqui a inflamação. Não, é uma inflamação crônica, uma inflamação que levou anos para se desenvolver e que ela está causando dores e doenças e várias doenças, inclusive as doenças crônicas saindo do seu corpo, né? Esse é o pior tipo de inflamação, a inflamação silenciosa, a inflamação que vem da alimentação. Então, quando a gente muda essa alimentação, quando a gente começa a seguir uma alimentação à base de plantas, naturalmente a gente começa a desinflamar o nosso corpo. E essa transformação é linda. Essa transformação é maravilhosa, porque a gente não desinflama só o nosso corpo físico, a gente desinflama tudo. Nós possuímos 5 órgãos excretores no nosso corpo. Esses 5 órgãos excretores, eles estão relacionados com 5 sentidos. Cada órgão está relacionado com um dos nossos sentidos. E cada um desses órgãos está relacionado com emoções específicas. Então, quando a gente começa a limpar, a desintoxicar, a desinflamar esses órgãos, tudo começa pelo físico, mas não fica só no físico, isso se expande para o nosso emocional. Então, muitas emoções estão relacionadas, cada emoção está relacionada com um dos nossos órgãos do nosso corpo, que também está relacionado com os chakras do nosso corpo, porque está tudo relacionado. Então, essa transformação, ela se expande para todos os níveis do nosso ser. E aí, ela fala assim, eu ainda tenho osteoartrite, mas eu me recupero muito mais rápido agora das minhas crises e eu não preciso mais de injeções, que ela tomava injeções diárias para dor. E, além disso, ela termina o relato dela falando assim: além disso, eu não sofro mais com o refluxo ácido e nem com a constipação. É claro, ela alcalinizou o corpo dela. É claro que ela não sofre mais com a constipação, porque ela começou a ingerir fibras, algo que ela não ingeria na alimentação dela antes. Ela começou a, além de alcalinizar, ingerir fibras, começou a hidratar o corpo dela, né? Quando as frutas, os legumes, os vegetais, eles têm uma grande quantidade de água, de líquido também. Quanto mais a gente come, mais a gente se hidrata. Então, o nosso intestino começa a funcionar, tudo começa a funcionar dentro do nosso corpo. Antes, eu precisava ir ao médico toda semana, imagina, toda semana. Hoje, eu só fui ao consultório uma vez no último ano e foi apenas para o meu check-up anual. Depois que eu adotei esse estilo de vida, depois que eu adotei o estilo de vida à base de plantas, estou me sentindo melhor mental,
física e espiritualmente. Então, esse é o relato da Shaquilla. Olha que lindo, eu achei lindo porque ela fez questão de falar que a mudança não foi só físico, né? Apesar de ter essa transformação enorme no físico, que a gente via que ela estava inflamada, até a mãozinha dela estava inchada, né? A gente via que ela estava toda inchada. Toda inflamada, estava acima do peso, a transformação não foi só física, a transformação também foi mental e espiritual. Ela é uma nova mulher. Ela transformou a vida dela com a alimentação. É isso que a alimentação faz. Nossa, mas a alimentação tem esse poder de transformar a nossa vida? Sim, a alimentação tem esse poder de transformar a sua vida. Sim, a alimentação tem esse poder de curar o seu corpo. Sim, a alimentação tem esse poder de curar o seu mental, o seu emocional, de te reconectar com a sua melhor versão, com a sua verdadeira essência, de despertar o seu amor próprio. Então, a alimentação tem sim a capacidade de fazer tudo isso. Então, se você gostou da história dela, se você se inspirou na história da Shaquilla e se você sente que você também precisa mudar o caminho que você está seguindo nesse momento, ou se você está recebendo esse chamado para despertar para uma alimentação mais saudável, para uma alimentação mais consciente, eu convido vocês para conhecerem a Escola Pachamama. É justamente isso que a gente faz lá, né? Então, nós somos um grupo de mulheres lá, por enquanto só mulheres, não temos nenhum homem ainda, que nos dedicamos a isso, que estudamos, que compartilhamos, né? Somos uma grande família. Que fazemos essa transformação juntas, tá? Então, fica o convite aqui para vocês e eu espero que vocês tenham gostado desse estudo de caso. Eu gosto muito de trazer os estudos de caso porque são histórias reais, né? Realmente aconteceu, para vocês verem o poder da alimentação, o poder que a alimentação à base de plantas tem. Alguma dúvida? Me contem aqui se vocês têm alguma dúvida e eu vou encerrar a aula aqui. Se você ficou com qualquer dúvida, pode conversar, né? Pode nos chamar lá no nosso grupo do WhatsApp, tá bom? Então, vou encerrar aqui. Um beijo, até a próxima aula.